Marcos 2, ok, man? A partir do versículo 1. E fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizes estas blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Porque arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Amém? Dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Segundo a palavra de Deus, diz que alguns dias depois Jesus voltou a entrar em Cafarnaum. Então, quando a gente vem no capítulo 1, vemos que Jesus tinha passado por Cafarnaum e tinha expulsado muitos demónios de várias pessoas, tinha curado a sogra de Pedro, que estava com febre, e tinha curado muitos enfermos de várias enfermidades. E quando Jesus voltou ali, quando Jesus voltou novamente a Cafarnaum, assim que a notícia correu, assim que se soube que Jesus lá estava, começou a correr a notícia de boca em boca a dizer que Jesus tinha voltado a Cafarnaum. E diziam qual era o lugar que ele estava. De repente, a casa onde Jesus estava se encheu de uma grande multidão que nem à porta cabiam. Ou seja, todo o largo dentro de casa e todo o largo fora de casa onde Jesus estava, havia montes de gente. E se diz que havia uma grande multidão é porque era muita e muita gente. Mas dali também estavam 4 amigos, que tinham todos eles em comum um amigo que era paralítico. E eu, olhando para isto, eu começo a pensar e fico feliz, porque aquele homem tinha mesmo 4 amigos verdadeiros. Ele era um sortudo. Se a gente for para o paralítico do tanque de Betesda, vimos que estava lá alguém com 38 anos que era paralítico. Há 38 anos que ele era paralítico, que não tinha amigos. Tinha sido abandonado ali pela própria família até, porque de vez em quando as águas se moviam dentro daquele tanque e o primeiro lá entrado era curado. E aquele homem não diz há quanto tempo estava ali dentro daquele tanque, dentro daquele pavilhão, não diz há quanto tempo ele lá estava, mas uma coisa era certa: ele não tinha amigos. Não tinha a sorte de ter sequer um amigo que o ajudasse a colocar dentro do tanque quando as águas eram movidas. Aliás, quando Jesus chegou ao pé dele e lhe perguntou se queria ser curado, ele disse: Não tenho ninguém que agarre em mim quando as águas se movem e me coloque lá dentro. E isto queria dizer o quê? Nem a minha própria família, até a minha própria família me abandonou para que eu não fosse um estorvo para eles, para que eu não estorvasse a sua vida, para que eles pudessem estar mais livres sem mim, não se estarem ocupados de mim. Eles chegaram aqui, me colocaram aqui, dizendo que quando as águas se movessem, eu poderia entrar, e se fosse o primeiro a entrar, eu seria curado. O que é certo é que eu nunca consigo entrar antes de outros. Enquanto o paralítico de Cafarnaum tinha a sorte de ter alguém sempre ao pé dele, aqueles amigos, aqueles 4 amigos, deixavam o seu conforto, o conforto da sua casa, e visitavam o seu amigo, estavam tempo com ele, passando o tempo com ele, conversando das coisas da vida, talvez jogando às cartas, mas trazendo alegria ao próprio paralítico,
àquela pessoa que estava enferma, porque era uma alegria quando eles estavam lá em casa. É uma alegria quando nós temos amigos, quando nós compartilhamos com os nossos amigos, quando eles trazem alguma boa notícia ou alguma boa nova a nós e que nos alegra o coração. E este homem tinha esse privilégio. Quando os amigos souberam, quando começou a ver a notícia de boca em boca, a passar de boca em boca que Jesus tinha voltado a Cafarnaum, os amigos idealizaram logo um plano. Esta é a nossa oportunidade de ver o nosso amigo curado. Esta é a oportunidade que nós temos de apresentar o nosso amigo a Jesus e ele poder curar o nosso amigo. Se ele curou enfermos uns dias antes, quando passou por aqui, também pode curar o nosso amigo. Nós não vamos deixar passar esta oportunidade. Nós não vamos perder a oportunidade de pelo menos apresentar o nosso amigo a Jesus e ver se ele vai curar mesmo o nosso amigo. Nós acreditamos que sim. Se ele curou os outros, o nosso amigo não é diferente. Se ele mostrou amor pelo outro, o nosso amigo também não é diferente. É porque ele também vai amar o nosso amigo e vai curar o nosso amigo. E eles, conforme idealizaram esse plano, se dirigiram à casa do seu amigo, colocaram ele na maca e levaram-no até ao sítio onde estava Jesus. Agora repara bem. Quando eles lá chegam, está uma multidão, eles não conseguem passar. E a multidão pode impedir de tu fazeres a obra de Deus. A multidão pode ser a tua família, pode ser os teus colegas de trabalho, pode ser aqueles que te rodeiam dia após dia. Porque quando nós não sabemos quem somos em Cristo, quando nós não sabemos onde estamos plantados em Cristo, quando nós não temos certezas, porque eu tenho visto muitas pessoas saírem de Cristo, voltarem para trás, porquê? Porque a própria família os começa a criticar de vir na igreja. Eu tenho visto muitas pessoas saírem da presença de Deus porque os colegas começaram a dar risada dele, começaram a gozá-lo. E eles voltaram para trás e não querem saber de Cristo. Porque muitas das vezes se fala mal da igreja. E quando se fala mal da igreja, está-se a falar mal de Jesus Cristo. Foi Ele que deu a vida por cada um de nós, pela igreja universal toda que somos nós. E eles, quando lá chegaram, a multidão pode impedir que tu cumpras com o plano de Deus. A multidão pode impedir que tu faças aquilo que Deus te colocou no teu coração para tu fazeres. Eu estou-me a lembrar de um certo jovem, há uns anos atrás, ia no barco do Barreira, que era aqueles barcos antigos, ainda tinha aquela parte lá da cave, e ele estava no Instituto Bíblico. Ele ia mais a sua esposa, e eu lembro-me, contou-me ele a mim e contou a mais pessoas que estavam presentes, eu não me lembro quem é que estava presente na altura, que ele ia para o instituto, ia na cave mais a esposa e dentro daquela cave ia mais pessoas a viajar dentro do barco. E de repente entra um jovem lá dentro e está a pedir esmola, está a pedir ajuda, e quando chega ao pé deles, ele começa a estrebuchar porque estava cheio de demónios e eles estavam cheios da presença de Deus. E ele sentiu que devia impor as mãos e expulsar aqueles demónios da vida daquele jovem. Só que, com receio que não desse certo, com receio que servisse de risada e de chacota para as pessoas que lá estavam, não fez isso. E sabe o que é que aconteceu? Aquele jovem foi-se embora, cheio dos demónios que tinha, porque aquele jovem que estava no Instituto Bíblico teve receio das pessoas que estavam à sua volta. Aliás, este jovem tem ganho muitas almas para Cristo. Mas na altura, a multidão fez com que ele tivesse receio daquilo não dar certo. E isso acontece muitas das vezes a nós. Eu próprio tenho um episódio. Um dia eu estava a distribuir gás, porque eu tinha 2 trabalhos, ganhava pouco num, e então tinha um suplemento que era a distribuir gás. E Deus disse-me assim: vai falar ali com o Rui. E eu, naquele dia, disse assim: amanhã eu falo com ele, quando tiver assim mais tempo, assim que o vir. E sabem, no outro dia eu recebi a notícia que ele tinha dado o chute de ouro e faleceu.
Isso é uma coisa que me tem marcado a minha vida. Porque cada vez que eu me lembro que podia ter falado naquela altura, pelo menos dizer que Jesus o amava e que para vir na igreja ou para ir, podia-lhe ter dado 3 ou 4 palavras e não dei. Eu não estou a criticar o outro jovem não ter, porque a mim também já me aconteceu. E acredito que aconteça a muita gente. A multidão pode fazer com que nós tenhamos receio de falar, porque se não der certo às coisas, nós vamos servir de chacota para os outros. E estes 4 amigos, quando eu olho para esta palavra, estes 4 amigos não tiveram vergonha, não tiveram receio de servir de risota, de chacota, para as outras, para aquelas pessoas, para aquela multidão que lá estava. Eles não foram um impedimento, não iriam ser um impedimento de eles levarem o seu plano de apresentar Jesus, o seu amigo paralítico a Jesus. E eles devem ter reunido ali num tempo, para ver qual era a posição de Jesus dentro da casa, e eles decidiram começar a andar com a maca do seu amigo, com a esteira até lá acima e baixar junto de Jesus. Eu acredito que na altura serviço de chacota e o pessoal começasse a rir. Pá, Jesus está lá dentro, vocês vão fazer o quê para o telhado? Ou que vocês estão a fazer aqui o quê com o vosso amigo? Não veem que isto está cheio, que Jesus não vai chegar ao pé dele. Se Jesus não chega ao pé dele, somos nós que vamos o levar até Jesus. Porque o plano era nós trazermos-o até ao pé de Jesus. Se ele está lá dentro, se eu não consigo entrar pela porta, então eu vou entrar pelo telhado. Alguma coisa eu tenho que fazer. Nós não vamos perder a oportunidade de ver se o nosso amigo é curado. E assim eles fizeram. Quando baixaram ao pé de Jesus. E Jesus, olhando e vendo a fé deles, disse: os teus pecados são perdoados. Repara bem, eles iam com o intuito do seu amigo ficar curado fisicamente. Mas quando nós vemos a Jesus, nós recebemos sempre mais do que aquilo que estamos à espera. Jesus tem sempre algo mais para nos dar daquilo que nós estamos a contar. Porque Jesus nunca nos defrauda em nada. E aquele amigo não somente saiu curado dali, aqueles amigos puderam ver a cura do seu próprio amigo, não somente ele saiu de lá curado fisicamente, mas também saiu curado espiritualmente. Aquele amigo que fisicamente precisava de uma cura, mas também precisava de uma cura espiritual. E quando a gente olha para a igreja hoje, em Cristo, e eu vou ler um texto em Provérbios 11:30, só para eu continuar. Que diz assim, 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Amados, eu quando olho para a igreja 2, aqueles amigos agarraram, levaram até Jesus. Mas eu olho para a igreja 2, infelizmente, a igreja que está no universo, a igreja criou uma bolha, está dentro dessa bolha, na sua poltrona sentada, e não sai da bolha de maneira nenhuma, está no seu conforto, à espera, a noiva, nós, a igreja, à espera que Jesus chegue para vir buscar a sua noiva. Quando Jesus nos comissionou, quando Jesus confiou em nós, para nós irmos pregar um evangelho a toda a criatura. E a igreja ficou fechada dentro daquela bolha e não tem saído de maneira nenhuma para a rua. Não tem saído de nenhuma maneira para fora. Se nós olharmos bem, vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, algum de nós que está aqui descobriu a cura, já que agora está no Covid-19, para o Covid-19. Mas, por este ou por aquele motivo, ou porque está demasiado ocupado com a sua vida e com a vida da sua família, se recusava a compartilhar essa cura. E aquela cura ficou só dentro dele. Entretanto, pelo mundo afora, N de pessoas vão morrendo, milhares de pessoas vão morrendo. E se nós olharmos e vermos que se eu descobri a cura,
De quem é a culpa de ver os outros morrer? É minha, porque eu tenho a cura e decidi não compartilhá-la, não partilhar com ninguém. Ficar somente para mim. Ou porque eu estou muito ocupado com o meu trabalho, com a minha família, e eu estou safo e eu não compartilhei. E as pessoas vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. E se nós não divulgarmos a palavra de Deus, se nós que descobrimos a boa nova, que conhecemos o caminho que é Jesus, conhecemos a verdade que nos leva para o céu, que é Jesus, conhecemos a vida que é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o único caminho é Jesus que nos leva para o céu. Se nós não divulgarmos, o resto dos outros caminhos é becos sem saída. O resto dos outros caminhos levam para o inferno. E a gente olhando, nós que conhecemos a verdade, temos a boa nova para levar ao próximo, ao cansado ou ao oprimido lá fora. Se tu, ou no teu local de trabalho, se tu lá estás a trabalhar, é porque Deus tem um plano para a tua vida e que se quer concretizar lá dentro daquele trabalho. Porque Deus não deu o seu amado Filho somente para alguns que venham à salvação, mas para que todos fossem salvos. Agora nós temos criado esta bolha e estamos lá sentados na nossa poltrona. E a gente olhamos para os mormons que batem de porta em porta. Que é uma religião que não leva a nada, que vai levar as pessoas para o inferno. E têm ganho pessoas para dentro da religião deles. Porque estão a fazer o trabalho de porta em porta. E nós que temos a esperança, que temos a vida, conhecemos o caminho, conhecemos a verdade, estamos parados, estamos estagnados. Infelizmente, universalmente é assim que a igreja tem estado. Não quer dizer que dentro da igreja não haja pessoas que até vão pregando e que estão junto nos necessitados. Se Jesus viesse agora aqui e começasse o seu ministério hoje, onde é que Jesus estava? Jesus estava ao pé daqueles necessitados. Porque Jesus diz ali, quando curou as pessoas lá, no capítulo 1, disse, quando Pedro vai ter com ele, e ele disse, olha, todos estão à tua procura, o que é que estás aqui a fazer? Não, nós vamos sair daqui, vamos para as cidades circunvizinhas, porque eu vim para que se cumpra o propósito para que eu vim, que é pregar a palavra do Pai, que é para dar a conhecer. E nós fomos Jesus nos confiou para que nós pregássemos a palavra e nós não estamos a pregar. Nós estamos sossegados. Eu, como já disse aqui há uns dias, eu e a minha esposa tivemos uma altura que estávamos a dar comida. E então a gente dava comida de domingo a domingo. E as pessoas já sabiam, muitas das vezes vinham ter connosco. Um dia alguém chegou ao pé de nós e disseram assim, olha, está ali um velhote que está na Luísa Todi, junto ali ao Pingo Doce. Ele não tem onde dormir, está cheio de feridas numa das pernas. Vocês podiam fazer alguma coisa. Eu e a minha esposa falámos, e à tarde fomos falar com ele. Falámos com ele, e entretanto tivemos uma conversa ali banal, levámos ele para casa. Demos-lhe um banho, demos-lhe comida, começámos a conversar, queríamos o ajudar e que chegou a hora de dormir. Chegou a hora de dormir e o que é que a gente tinha que fazer? Ou lhe dar dormir em casa ou levá-lo para o mesmo sítio. Então decidimos dar dormir em casa. Ao fim de tratar das feridas, de tudo, a cama que ele ficou a dormir foi na minha e da minha esposa. Porque era isso que Jesus fazia. E ele teve vários dias na nossa casa, na altura. E um dia desapareceu de circulação, não sei o que é que foi feito dele. Mas é isso que Cristo quer de ti e de mim. Que demos o nosso melhor em prol daqueles que estão necessitados do cansado e do oprimido. Porque se fosse Cristo, Ele também deu o melhor dele por ti. Saiu do bem bom, veio cá abaixo para pagar o preço por ti e por mim, quando não tinha nada que pagar.
Um dia chegaram ao pé da minha esposa e disseram assim, olha, a Dona Maria que era uma senhora que tinha tido restaurantes em Setúbal, um deles a Restinguinha. Já a passar por umas necessidades, vocês estão ali na igreja, estão a dar sempre comida aí aos pobres e isso, podiam ajudar ela. Ela está a passar uma dificuldade na sua vida. Na altura ela não tinha restaurante nenhum, porque o marido tinha ficado com cancro, e ela, para cuidar do marido, entretanto as finanças, algumas das finanças que tinham, esgotou-se. E a minha esposa disse, olha, então diga a ela para vir aqui falar comigo aqui no salão. E ela foi lá, falou com a minha esposa, e a minha esposa disse, olha, eu vou dizer ao meu marido, a gente fazia ao Marlo, íamos buscar coisas, você no domingo de manhã, ou no sábado de manhã, apareça lá na igreja e diga que vai da minha parte que eu vou falar com o meu marido. Bem, estava lá a descarregar as coisas, apareceu lá a Dona Maria. Olha, a sua esposa falou de mim assim, assim, que eu não conhecia a senhora, a minha esposa é que conhecia. Sim, para ver se me dava umas coisas para levar para casa. A gente tinha peixe, tinha muitas frutas, tinha muitas coisas. E eu cheguei lá, então olha, venha cá entrar. Você trouxe sacos? Trouxe, olha, isto aqui é tudo fruta, ali é peixe, olha, você desarrasque-se, coloca aí nos seus sacos o que você ver que tem necessidade para a semana. Depois para outra semana você vem cá e leva mais. Está bem, e a senhora encheu de alguns 3 sacos, ajudei lá a levar acima. Na outra semana a senhora foi lá e disse assim, olha, sabe, eu podia ajudar vocês a cozinhar para a rua. E foi. Aquela senhora começou a ajudar-nos a cozinhar para a rua. Quando era choco frito, então eles regalavam-se todos, porque a mulher era mesmo boa cozinheira. Por causa dessas refeições, dessa comida que nós começámos a dar a ela. Ela começou a ir na igreja, aceitou Jesus. Quando partiu, estava salva. E falando destes 4 amigos, eles nunca desistiram do seu amigo. Um dia, eu estive num centro de recuperação 5 anos. Um dia, quando nós dávamos comida na rua, havia um amigo meu que tinha estado no centro comigo, que era o Henrique. E a gente, muitas das vezes, como dávamos assim comida na rua, muitas das vezes iam 10, 11 jovens lá à igreja, e o Henrique era terrível. O Henrique era daquelas pessoas difíceis, mas difíceis. Sentava-se ali atrás, o pastor, quando começava a pregar, ele começava a apontar o dedo ao pastor e a chamar coisas. Verdade. E um dos dias, a pessoa que estava à porta, ele era grandalhão, chegou lá ao pé do Henrique, queria o meter na rua. Eu estava duas cadeiras atrás, lá tive que me levantar e dizer a ele, olha, não metes ele na rua. Não faças isso a ele. Pá. Deixa estar aquele filho, mas ele está a perturbar o culto, porque na altura ninguém teve discernimento, independentemente de eu e a minha esposa orarmos por eles. Dentro da igreja ninguém teve discernimento para agarrar nele e metê-lo lá numa sala atrás e começar a expulsar o demónio que estava dentro dele. E eu sentei-me ao pé dele e cada vez que ele, depois a partir dali, ele ia ao culto, quando ele começava a se levantar, eu dizia assim, ai, fica sossegado, Henrique, está quieto, agora não é a altura de falares. E ele lá ia indo ao culto. Ele tinha aceito Jesus. E como eu estava a dar comida na rua todos os dias, um dia o Henrique não aparece lá, no outro dia não aparece, e eu disse, o que é feito o Henrique? O Henrique não sei. O Henrique não estava muito bem, se calhar está no hospital. E eu, cada vez que faltava algum dos jovens lá, eu ia ao hospital para ver se eles lá estavam, e depois começava a visitá-los. E às vezes, quando no quarto deles estavam outros jovens, eu falava de Cristo. E o Henrique, no hospital, aceita Jesus. E quando sai do hospital, ao fim de uns dias, faleceu. Mas eu acredito que ele tenha ido para Cristo, porque eu nunca desisti do Henrique. E a igreja tem desistido das pessoas lá de fora.
Eu choro quando coisa, mas eu olho e acredito que Deus e Jesus choram muito por isso. Porque eles nos confiaram uma missão a nós. E nós continuamos na nossa bolha. E se a igreja não sair para a rua, as pessoas estão partindo para o inferno. As pessoas estão a caminhar para o inferno através de outras religiões que não têm nada para dar. E nós que temos Jesus, continuamos parados. Um dia, só para vocês verem como está a igreja. Um dia vou entrar na igreja, ia de carro, e a minha esposa depois ia não sei onde, e eu saí, e estava assim uma pessoa, um mendigo assim à porta, e todas as pessoas que iam na igreja se desviavam dele porque ele tinha um cheiro assim esquisito. E eu saí do carro, fui falar com ele, lá o convenci a entrar na igreja, ele entrou, sentou-se 2 ou 3 filas assim atrás, eu ali ao lado, ele quis ficar numa ponta, e eu fiquei assim, que eu gosto mais de ficar na ponta, mas pronto. E ele levantou-se, foi direito assim ao pastor, e lá eu fui buscá-lo, porque depois eu também estava com receio do que é que pudesse acontecer, a gente não sabia. Ele fez 2 tentativas, 3, houve uma das vezes chegou ao pastor, disse qualquer coisa ao pastor, o pastor passou-lhe o microfone para a mão. Passou-lhe o microfone para a mão, ele olha para todos e começa a dizer assim, olha, ele tira a peruca, e começa a falar, e quando ele tira a peruca, toda a gente o conhece. Olha, isto foi Deus que tocou no meu coração para eu fazer isto. E a igreja toda se estava a desviar de mim. Porque eu tenho um cheiro esquisito, isto foi mesmo qualquer coisa que ele meteu que não cheirasse muito bem, não tivesse um cheiro agradável. E este jovem trouxe-me para dentro. Sabem quem ele era? Era um pastor que já tinha pregado na nossa igreja. As pessoas todas de boca aberta e coisa. Nós temos que ver que a igreja, em vez de ajudar o cansado e o oprimido, se tem desviado muitas das vezes. E Jesus nunca se desviou. São coisas que a gente nos marcam. Eu podia estar aqui, se calhar 24 horas só, a falar de testemunhos de jovens de rua que eu tenho. É verdade que há muitas das vezes que eu, se calhar, não falei de Cristo como tinha que falar. Eu não estou aqui a criticar ninguém, porque eu também já o fiz isso. Mas eu estou aqui porque a igreja tem que sair. Tem que acordar. Sair para fora e pregar o Evangelho de Cristo. Certo dia, Paulo, está lá em Atos 16, teve uma visão de um homem que estava a pedir socorro na Macedónia. E Paulo, na altura, queria ir para a Ásia. E o Espírito Santo o impediu dele ir para a Ásia. E logo a seguir ele tem esta visão. E ele viu que era do Espírito Santo de Deus. E foi para lá. Foi para um determinado lugar. E quando lá chegou, Paulo foi para o rio, onde pensava que as pessoas se reuniam lá. Agora repara bem. Paulo vai para o rio e muitas mulheres que se encontravam ali naquela altura iam para lá e começaram a ouvir. Elas se reuniam para a oração e começaram a ouvir Paulo a pregar, a ensinar o Evangelho, a ensinar as Escrituras. E algumas mulheres chegaram até eles e uma delas era Lídia. O seu nome era Lídia. Era uma vendedora da cidade de Tiatira e que negociava em fazenda de púrpura. E ela já adorava a Deus. E quando os ouviu falar das Escrituras, diz a Bíblia que Deus abriu o seu coração e que ela aceitou tudo quanto Paulo dizia. E eu quero concluir e terminar com isto. Deus só vai abrir o coração das pessoas que estão lá fora quando nós tivermos coragem para ir lá fora pregar o Evangelho. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai tocar no coração e abrir o coração dessas pessoas. Porque um dia eu aceitei Jesus Cristo como o único Senhor das nossas vidas, porque o Espírito Santo nos abriu o coração quando alguém estava a falar de Deus e estava a pregar. Ou quando alguém te levou o Evangelho lá na rua. E Deus quer continuar a fazer isso.
E Jesus quer continuar a fazer isso. Mas é preciso que a igreja saia do seu conforto. É preciso que a igreja saia do seu conforto e arrebente essa bolha e tenha a coragem de sair. Sabem porquê que Paulo e Pedro, Deus os usava para fazer grandes milagres em nome de Jesus? Porque eles percorriam de cidade em cidade, de terra em terra. Eles não estavam metidos dentro somente da igreja. Eles se reuniam para pregar dentro da igreja, é verdade. Eles abriam igrejas, é verdade. Mas eles percorriam os sítios e falavam de Jesus e impunham as mãos sobre os enfermos. Eles eram curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E será que o mesmo Jesus que pregava, que curava antigamente, será que não é o mesmo Jesus que quer curar hoje? É. A diferença é que nós ficamos estagnados e parados. Segundo, eu ouvi dizer, antigamente nós, os evangélicos, que eram conhecidos pelos protestantes, que iam de casa em casa, ou de terriola em terriola, e até falavam de Jesus. Quando os testemunhos de Jeová começaram a bater de porta em porta, para não serem parecidos com eles, para as pessoas não pensarem que eles eram testemunhas de Jeová, deixaram de fazer isto. Isso foi uma artimanha de Satanás para que nós não pregássemos o Evangelho. Infelizmente é assim. Nós que conhecemos a verdade, nós que temos a vida que se chama Jesus Cristo, nós que sabemos que o caminho é Jesus Cristo, continuamos estagnados e parados sem evangelizar. Sabes, isto é tudo muito espiritual. Aqui, eu conheço um moço que mora aqui no Lavradio agora, é de Setúbal. Ele era jovenzinho pequenino. Ele foi criado no meio cristão. A sua avó, como tinha falta de finanças, foi criado no meio cristão, não numa igreja evangélica, mas no meio cristão católico, pronto. Sempre ouviu falar de Cristo, sempre ouviu falar de... A sua avó, como tinha falta, as finanças também não eram muitas, a sua avó lavava a roupa de uns muçulmanos que estavam em Setúbal e que estão em Setúbal ainda. E a sua avó metia a roupa do seu neto junto com a dos muçulmanos. Com a dos muçulmanos. Todas as vezes que lavava, metia a do seu neto junto com a dos muçulmanos. Sabe o que é que o jovem é hoje? Muçulmano. É espiritual. E eu acredito que isso foi para ela lavar a roupa junta. Sabem porquê? Porque se calhar aqui alguém sabe, talvez o João Quimário saiba, há uma irmã no Lavradio que lavava a roupa na altura do pastor Afonso Eduardo, na sua casa, porque eles não tinham condições quando vieram para cá, moravam no Lavradio, mas não tinham condições. E ela colocava a roupa do seu filho, que não era crente, não ia na igreja, eu acho que o Tonho Zé também deve saber, não ia na igreja, junto do pastor Afonso Eduardo, e dizia assim, o homem tem a unção de Deus, então eu vou lá colocar a roupa do meu filho, porque a unção de Deus vai passar para a roupa do meu filho e o meu filho vai ser cristão. Não é que o filho dessa senhora é cristão hoje, vai na igreja. Depende de nós. Ganhamos pessoas para Cristo. Depende de nós, daquilo que nós queremos fazer. Depende da palavra que sai da nossa boca. Depende daquilo que nós estamos dispostos a fazer. Cristo está de braços abertos para receber, para entrar na vida daquelas pessoas. Mas Ele conta contigo. Para Ele poder entrar na vida das pessoas que estão lá fora, daqueles que não conhecem a Cristo, para que o coração deles possa ser aberto, Cristo conta contigo. Conta comigo. Conta com toda a igreja do universo. Nós temos que acordar como cristãos, porque nós sabemos qual é o caminho, a verdade e a vida. E com isto termino.